Salve, rapaziada! Começando mais um Braducast, o podcast oficial de Caxias do Sul. Tranquilo? Tranquilo, Brunão. Cara, eu tô muito bem hoje. Eu nem esperei tu me pedir porque eu tô bem. Não? É, Fez academia, né? fiz. Por isso que tá bem. Comecei com endorfina no corpo. E não Bomba? é bom, bem, já vou deixar claro. Endorfina não é bom. Ah, não sei não. Tenho dúvidas, hein? Estamos aqui com quem hoje, Carlão? Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial que a gente encontrou aí nas redes sociais. E a gente enxerga um potencial muito grande nesse episódio, né, Bruno? Esse episódio assuntos promete. aí que a gente... Perfeito. Olha, estamos aqui com a Ângela Ramalho. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, feliz. Obrigada do convite. Estar Sem aqui com pressão vocês. nenhuma, né? Tu viu? Não. Sem pressão Que isso? nenhuma. Que isso? Tudo Que de isso? boa, bem tranquilo. É um bate-papo, né? É um bate-papo, Ah, tô feliz. É que Poder nem colaborar e contar aí pra vocês um pouquinho da minha história. Eu tenho certeza que vai ser muito importante as palavras. É isso. Irmão, o que Brunão. tá aparecendo aqui, ó? Ai, meu Deus, todo dia essa coisa. Não aguento mais. Do lado do Brunão tá aparecendo o quê, Brunão? O quê? Um QR Code. QR Code, isso aí. Um QR Code apareceu do lado do Brunão, que esse QR Code te leva pra um lugar muito rico. Sabe que lugar é esse, Angela? Não sei. Não sabe que lugar é Conta esse? pra mim. Vamos explanar então, Brunão. Que lugar que é? Conta bancária. Conta bancária, olha só. Esse QR Code te leva pra conta bancária que você pode fazer um Pix pro Bradocast de qualquer valor pra ajudar a gente aqui com custos mensais e... É isso, né, Brunão? é isso. Tem as redes sociais também pra vocês nos acompanharem. As redes sociais que estão aqui. Um dia eu vou acertar, né? Certinho. Instagram, Spotify e TikTok. Eu acho que eu errei. Eu não sei. Mas tudo Eu bem. não sei, mas enfim, segue a gente aí. que É a gente isso. tá sempre Pra ativo. começar da melhor maneira, Ângela. Quem é a Ângela Ramalho que está Quem aqui na é nossa a frente? Ângela? Boa pergunta. Então vamos Essa lá. pergunta aí, todo mundo fala que a gente pega de surpresa. porque Então, ninguém é uma parado. pergunta sempre difícil quando a gente tem que falar da gente, né? É. A gente tem o hábito de falar, né? Ah, aquele fulano é assim, esse fulano é assado, mas a gente nunca para pra falar da gente, né? Uhum. Então, mas a Ângela é uma mulher, mãe, empresária, esposa, empreendedora, enfim, De tudo um pouco, né? De tudo um pouco, né? A gente acorda de manhã com vários papéis aí no dia a dia, né? Várias funções a serem cumpridas, né? Mas eu sou uma mulher feliz, assim, uma mulher realizada pelas conquistas, pelo que eu fiz na vida, pelo que eu me tornei, pelo que eu passei, pelas pessoas que eu conheci. Então, eu sou satisfeita comigo mesma. Legal, legal. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes na vida, né? Porque não importa se o cara é o empreendedor de maior sucesso, é o empresário de maior sucesso, é o influencer de maior sucesso, se ele não tá realizado, se ele não tá satisfeito com aquilo que ele construiu na vida dele. Eu achei muito legal a tua escolha de palavras. De, tipo, começou, falou muitas coisas, mas no fim, eu sou feliz, sou realizado. Isso é muito importante, isso é muito legal. importante. As pessoas falam, pô, eu sou alto, eu sou loiro, eu sou... né? Eu sou feliz. É raro a gente ver uma pessoa aqui, de todos os convidados que a gente trouxe, são raras pessoas que quando a gente pergunta assim, quem que é fulano, ela fala assim, eu sou fulano e eu sou feliz. Sou realizado. É bem raro E o isso. que te deixa realizado, Ângela? O que tu olha na tua vida que tu sente orgulho de conquistar? Tudo, sim, porque eu sou uma pessoa que gosta de executar, de execução, né? De realizar mesmo, né? Então, por isso me torno realizada, né? Eu gosto de fazer sempre algo, né? Eu acho que desde o acordar e pensar o que eu vou fazer hoje, que vou fazer ou bem a alguém, eu vou fazendo bem a mim, ou eu vou prestar uma ação para a sociedade. Então, toda vez que eu realizo algo que eu penso e aquilo acontece, aquilo me torna feliz. Então, assim, eu tenho isso comigo, de todo dia, né, pensar quais são as contribuições que eu vou fazer para o mundo, né? E Legal. nós, enquanto empreendedores, a gente tem que ter esse olhar, né? E principalmente, assim, a gente sai de casa com um papel social, né? De promover algo para a sociedade, né? Ou seja, oportunizar emprego, ou seja, oportunizar conhecimento, troca. Então, e isso para mim me traz realização e felicidade. Porque assim, continuando o que eu tava comentando ali sobre realização, do que adianta tu não ter orgulho por aquilo que tu tá criando, por aquilo que tu criou? Porque hoje em dia, principalmente na comunidade mais jovem, as pessoas pensam que ter orgulho é uma coisa ruim. Ser orgulhoso é uma coisa ruim. Não é. Ter o ego lá em cima é uma coisa ruim. Sim, pode ser que seja ruim. Se tiver muito acima. Se tiver muito. Só que. Na medida, né? Na medida. Só que tu ter orgulho daquilo que tu criou, tu fala assim, vamos botar um exemplo, que essa empresa aqui é minha. Eu que criei, eu que fundei. Começou comigo. Agora olha o que é.
Ter orgulho disso, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem. Eu acho que é isso que traz o sucesso. E eu acho assim, e tudo que tu fizer, eu gosto muito de escrever, né? Muito, assim, de criar textos, enfim. Então, às vezes até uma frase que a gente cria, algo que a gente fala, né? A gente diz, pô, eu falei isso, eu escrevi isso me dá orgulho. Então, são nas pequenas coisas, né? Não é só nas grandes, né? Eu acho que é olhar para os detalhes, que ali tem muita coisa que enobrece o ser humano, então... Perfeito. É que nem tu fala que tem orgulho de ser mãe. O próprio filho ali já é uma realização, né? Uma realização absurda. Né? O papel que tu tem enquanto mãe, né? De orientar, de educar, de conduzir. Então, isso é muito nobre, né? Então, a gente tem que ter orgulho mesmo. Perfeito. Não, pode ir. Não, eu ia puxar da questão do filho, porque, querendo ou não, como mãe, como pai, principalmente mãe, por conta da maternidade, enfim, é muito importante isso, tu ter uma relação, tu saber o que tu vai ensinar para o teu filho, ter consciência do que tu está ensinando para o teu filho, como é que as tuas ideias baterem, porque não adianta tu falar uma coisa e executar outra. Sim, tem que ter sintonia. O teu exemplo, né? O teu exemplo, exatamente, porque, querendo ou não, aquela criança, aquele filho vai fazer parte da sociedade em algum momento. Ele não vai mais ser o filho, meu filho que está dentro de casa. Vai educar e criar para o mundo. Vai criar para o mundo. Perfeito. Você, né? E eu tenho uma história de ser mãe, porque eu fui mãe aos 17 anos, eu engravidei com 17 anos. Então, assim, a vida me ensinou, né? Tive que ali no susto aprender a como ser mãe. No momento que a gente está aí planejando entrar para uma faculdade, né? Nem a gente estava conversando antes, né? Que tinha um script, né? Tu vai fazer ensino médio, vai fazer faculdade, depois tu vai casar. Não, eu antes de já tinha uma criança no colo, né? Então, o desafio foi grande. Eu tive que amadurecer muito rápido para poder educar minha filha, né? Tive que sair de casa cedo, tive que buscar, né? As minhas conquistas para poder lidar e aprender a educar a minha filha, né? Eu não podia ser dependente dos meus pais para educar a minha filha, né? Teve que tu se forçou a ter um amadurecimento mais rápido, né? Bem mais rápido. Eu acho que isso... Hoje é positivo, Hoje tá? é positivo. Na época foi sofrido, né? Porque ia para a faculdade, ela era bebê, ficava em casa e eu tinha que amamentar e daí tive que parar depois da faculdade e dar um tempo até ela, né, ficar maiorzinha, ter um pouquinho mais de independência, depois retomei a faculdade. Então, foi um desafio, esforço, né? um desafio gigantesco, assim, né? Mas que hoje, para mim, é de maior orgulho, assim, né? Do que eu fiz, da mãe que eu fui ali naquele período, né? De assumir, né? Não fui, né? Fiz, agora vou assumir, né? Às vezes a responsabilidade é minha. Às vezes a gente se pega pensando assim, e se não tivesse acontecido tudo isso, né? Como seria, né? Como seria? Como seria? E se parar para analisar também, tem muitas pessoas, muitas mulheres que vão pro ramo empreendedor e mais pra frente viram mães e elas dizem que mudam muito a visão do negócio, né? Só que toda a tua carreira tu fez como mãe. Tu acha que isso fez muita diferença? Fez. Tipo, o fato de ter a visão de mãe? Fez. E assim, claro que quando tu tem um filho e tu quer empreender, estudar, tu sabe que tu vai ter momentos que tu vai ter que abrir mão de algumas coisas. Tu não vai poder estar 100% acompanhando tudo. Mas o pouco momento que você acompanhar com qualidade, né? Acompanhar com presença mesmo, né? Sim. Então, e eu acho que isso a gente traz para a vida no dia a dia mesmo, no profissional. Como também a gente estava conversando antes, consegue fazer várias coisas, sim, mas no momento que eu estou fazendo aquilo, eu realmente estou dedicada àquilo. Né? Eu não posso estar, se eu estou aqui, eu estou presente aqui conversando com vocês, eu não posso estar aqui fazendo ou pensando, ou interagindo, fazendo outras coisas, né? Então, eu acho que o aprendizado de mãe é isso, quando você está com seu filho, você se dedica, você dá amor, você dá atenção naquele momento. E depois você tem que pensar que tem o tempo fora dali, né? De empreender, de estudar, de se relacionar. E como também eu era jovem, claro que tinha o desejo, né? De sair, de estar com os amigos. Então, mas entender que a gente pode fazer tudo isso com responsabilidade, né? Dentro de um compromisso, tudo é possível. Tudo é possível, né? E é uma coisa que hoje parece que as pessoas, principalmente os jovens, têm muita dificuldade, que é entender que tu pode sim fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Pode. Por exemplo, como tu falou, agora tu tá aqui, tu tá focada nisso aqui. Só que tu sabe tudo que tu tem, todas as tuas responsabilidades, todas as tuas obrigações, tu sabe. Isso não vai ser apagado da tua vida em nenhum momento. O que tu vai fazer daqui depois, tu sabe exatamente. Tu sabe o que tu vai fazer.
E as pessoas às vezes confundem isso, que tu fazer muitas coisas, tu ser responsável por muitas coisas, é tu tá pensando nessas coisas ao mesmo tempo. Só que não funciona assim, né? Não. Como é que, assim, encaixando numa pergunta, como é que tu encaixa essa questão de multitarefas, multiatividades, multiempresas na tua vida? Eu funciono super bem sendo multi, né? Então, acho já por esse histórico, né? Que eu tinha que ser mãe, tinha que ser esposa, tinha que ser estudante, tinha que ser filha, né? Muito jovem. Então, isso me trouxe benefícios hoje, né? Então, eu consigo organizar, né? Então, acho que, claro, tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização. Eu não vou dizer que eu hoje não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer. Não, eu sei o meu dia, eu sei a minha semana, eu sei o dia que eu tenho que estar na Exum, eu sei o dia que eu tenho que estar na SIC, eu sei o dia que eu tenho que estar no Recreio da Juventude, eu sei o dia que eu tenho que ser a mãe, que eu tenho que ser a esposa, que eu tenho que ser a amiga, que eu tenho que ser a filha. Então, tem que ter uma organização e um planejamento para isso, né? Então, eu organizo a minha semana, né? Sei o tempo que eu tenho que dedicar a cada coisa. Só que, claro, eu sou bastante intensa, então, por ser intensa, eu também tenho que cuidar para não, às vezes, intensificar. Eu vou vir aqui no Bradcast falar com vocês e vou esquecer da vida e vou ficar aqui 2, 3 horas falando, porque eu acabo ficando com intensidade, né? Então, eu tenho que estar sempre me policiando também, né? Nesse sentido, né? Para pensar que, eu vou deixar o tempo ali programado para aquilo, mas depois eu tenho outros compromissos, né? E eu acho que essa questão de ser multi ajuda a gente a buscar soluções de um campo para o outro, de um lugar para o outro, de uma situação para outra. Até ideias, né? Ideias, inspirações. Então, assim, facilita muito, né? Tu sai bastante. Às vezes está com uma situação para ser resolvida em determinado ponto, seja na empresa, enfim. Não consigo pensar. E quando tu sai para um outro ponto e volta, tu já volta com uma outra visão. Então, acho que isso também é bastante enriquecedor, assim. Então, a minha vitamina é ser multi, assim, né? Para mim, eu acho que ter essa multitarefas, né? E fazer várias coisas, eu não tenho nenhum problema. Posso estar falando aqui de tecnologia, se tiver que desligar o botão e falar, sei lá, sobre comunicação, falar sobre saúde, eu consigo. Tu consegue Facilmente desligar e mudar o assunto. Então, isso também ajuda. Isso é importante porque o feedback que eu recebo disso, o insight que eu pego disso, é que tu não tem uma cabeça fechada. Não. Tu tá aberta para qualquer coisa. Para aquilo que vier na tua frente, tu vai estar disposta para batalhar em frente daquilo, conversar em frente daquilo. E eu acho que isso também é uma das características mais importantes. Principalmente hoje em dia, que a gente tem uma enxurrada de informações chegando até a gente, né? Muita informação. Esse é um grande desafio, né? De o que a gente faz com todas as informações que a gente recebe, né? Então, a gente também tem que ter um planejamento, um controle sobre isso, né? Que redes sociais que eu vou seguir, né? Que perfis eu vou seguir, quem são as pessoas que eu admiro, que eu vou acompanhar, porque senão as pessoas começam a acompanhar tudo e se cadastrar e receber um monte de informação que às vezes vão ficar rasas, não vão ter profundidade. Obesidade mental, né? Isso, e sabe, não vão te engrandecer em nada. Então, tem que também... Tudo passa por uma... né, ter consciência daquilo que tu está fazendo, né? Eu vou acompanhar esse conteúdo, essa informação, por quê? Ela me ajuda a chegar em algum lugar? Ela está vinculado com meus objetivos, com o meu propósito? Não, então não precisa acompanhar, então não precisa seguir. Então, vai deletando, vai botando um xizinho lá para te ir filtrando, né, e podendo dar conta de tudo que a gente recebe aí no dia a dia, que não é pouca coisa. Eu vejo que assim, as pessoas têm muita dificuldade hoje de tirar os dois lados, o lado de entretenimento e o lado de carreira. Porque a gente, uma vez eu fiz esse teste comigo. Eu utilizo o Insta e no Insta eu criei 2 perfis. Um perfil eu usava para o meu lado profissional. O outro perfil eu usava para um lado mais pessoal e também entretenimento. E eu estava flutuando nesses dois, né? Um pouco no outro, enfim, estava trocando. E eu percebi que às vezes a gente não consegue entender o que é entretenimento e o que é carreira. Por exemplo, seguindo perfis numa rede social, né? A gente não consegue entender, porque às vezes tem um fulaninho lá que fala sobre isso, eu gosto bastante de ouvir ele, não me agrega em nada, mas é entretenimento, mas tá lá, às vezes, com tantas opções, a gente fica perdido, né? Eu acho que... que é isso que eu estava comentando. Eu acho que
ter essa noção, essa identificação, se aquilo está agregando algo na tua vida. Exatamente. Né? Se vai te levar para algum lugar, né? Se está vinculado com os teus objetivos, porque se não tem, às vezes ele está só consumindo um tempo precioso teu, né? Um tempo E que o tempo tu pode... não volta. e esse tempo não volta. Então, dedicar naquilo que realmente vai fazer a diferença na tua vida. Acho que isso é bem importante. Tem um conceito que eu gosto bastante, eu uso bastante na minha vida, que é assim, a tua mente ela tem uma capacidade de informação, que nem um celular, que nem um computador, ela tem uma capacidade ali que ela consegue guardar e uma capacidade menor ainda daquilo que ela consegue lembrar. Sim. E quando tu chega e tu consome muito conteúdo para ti, que seja qualquer tipo de conteúdo que seja que agregue ou que seja que não agregue para tua vida, esse conteúdo vai ficando armazenado, só que começa a encher o espaço. E aí a tua mente ela pensa assim, tá, mas agora ele está consumindo isso aqui, ele está falando que é importante porque é um curso, ele fala para mim assim, ó, isso aqui é um curso, eu vou fazer uma prova, isso aqui é muito importante, só que eu já tenho muita coisa armazenada. O que eu faço com essas coisas aqui armazenadas? Vou botando para dentro, vou esquecendo. Vai esquecendo. Ou fica no subconsciente, a gente não lembra mais. E às vezes nem vai ficar, né? Que isso é uma situação hoje que está acontecendo, né? Das informações serem rasas, né? As pessoas querem ler textos rápidos, querem ouvir músicas curtas, né? Ninguém mais quer aprofundar, né? E esse não aprofundar não te dá propriedade, não te dá sabedoria, não te dá inteligência, né? O que dá inteligência é quando tu aprofunda, quando tu lê vários artigos daquele tema que te interessa, quando tu vê vários livros, quando tu ouve várias entrevistas relacionadas àquilo. Hoje as pessoas escutam uma frase e aquela frase, elas gera na pessoa, às vezes, eu aprendi tal coisa numa frase. Não, tu não vai aprender tal coisa numa frase. Tu tem que aprofundar, né? Tu tem que ter conhecimento, tu tem que entender tudo, ler. Eu gosto muito de ler, né? E eu vejo que hoje isso a gente perdeu um pouco, sabe? Bastante. Perdeu, assim, a questão de... um pouco a internet, né? Vamos dizer assim, acaba favorecendo isso, né? Então, buscar esses estímulos de aprofundar o conhecimento para te ter propriedade, né? Para quando for conversar, tu não ter uma conversa rasa que não te leve a lugar nenhum. Né? Eu gosto do conceito dos dois tipos de conhecimento, né? Que é o horizontal, que é a quantidade de coisas que tu aprende, né? Tipo, a variedade, toda a área que tu aprende, assim, diferentes coisas, empreendedorismo, medicina, essas coisas assim. E a verticalização, né? Aquilo que tu escolhe verticalizar e aquilo que tu escolhe aprofundar. Intensificar, então, é importante ter uma divisão dos dois, né? Tu precisa saber várias coisas, mas tu precisa ter algum vertical também. Isso aí. As pessoas estão ocupadas só no horizontal e esquecem do vertical. É isso aí. Imagina se a gente fosse nos formar, enfim, para saber de tudo. Existe alguma empresa que faz tudo? Existe alguma empresa que faz carro, faz celular, faz marketing, faz comida? Dancinha de TikTok? Não tem uma empresa que faz uma dancinha de TikTok, por exemplo. Eu não tem nenhuma empresa que faz tudo. Não existe. E dentro de uma empresa, quantas pessoas que estão dentro daquela empresa, né? Dando um exemplo assim, quantas pessoas tem dentro de uma empresa? Uma empresa tem diversos setores. Cada pessoa é especializada para cada setor. É o vertical, né? Tipo assim, pode ser que o CEO, o diretor, ele esteja ali no horizontal. Mas ele contrata vai ter que ter um conhecimento macro. É bem isso que tu falou, Bruno. Vai ter que ter um conhecimento macro de tudo, né? Mas tu vai ter uma profundidade, né? Alguém vai ter uma habilidade maior em finanças, outro em marketing, né? Outro, sei lá, em engenharia, dados. Sim. Né? Cada um também tem... Daí entra a questão dos seus gostos pessoais e aquilo que tu consegue lidar bem, né? E isso entra numa questão que a gente conversa muito, né, nos grupos que eu me relaciono, da questão da educação, né? O quanto é importante a gente ajudar as crianças a ter esse olhar também, sabe? Desde cedo, né? Desde cedo, né? Entender quais são as habilidades deles de futuro, assim. Né? O Bruno gosta mais de escrever, né? O Carlos Eduardo gosta mais de matemática, então vamos estimular mais. Não, aí tu vai para uma escola onde eles te obrigam a fazer tudo igual para todo mundo, né? Esquecendo as preferências e as capacidades e habilidades de cada um, né? Então, acho que essa transformação também tem que passar pela educação, não tenho dúvida disso. Tem que passar, na verdade, eu acho que começa por lá, né? Começa por lá. Porque, na verdade, começa dentro de casa. Porque se a gente tem um familiar que tem um pensamento muito fixo, muito duro, muito fechado, a gente acaba
sendo refém daquilo, né? A gente acaba sendo refém daquilo e passa isso para a escola. E na escola se junta com outras crianças que também têm esse tipo de ensino dentro da casa e a gente passa isso para a sociedade, passa para o trabalho e a gente sai com aquele pensamento que a gente conversou no início, que é sai da escola, faz uma faculdade por 5 anos, procura um emprego, fica lá, se aposenta. Sim. Ou pior ainda, né? Sai do ensino médio, meu pai é médico, então também vou ter que fazer medicina. Sim. Né? E vai indo, às vezes, para uma profissão que não tem uma identificação com a pessoa, não torna a pessoa feliz e realizada. Né? Perfeito. Eu acho que isso é muito importante. Ângela, vamos entrar um pouquinho agora na tua carreira. Tá. Tu falou que é do multi, que gosta de fazer muitas coisas. O que tu faz? Em que áreas que tu atua? O que tu tem A participação? gente te perdoa se tu esquecer alguma coisa. Se for te deixar ajudar, claro. vai anotando. Posso esquecer. Posso esquecer, porque eu já fiz bastante coisa e faço bastante coisa. Então, hoje eu sou sócia da Exum, né, que é uma empresa de tecnologia. A Exum hoje está focada em desenvolvimento de plataformas digitais. É uma empresa de 22 anos e que me tornei sócia há alguns anos atrás, né? O fundador é o Samuel Jardim, né? Que a gente conversou antes, né? Sobre ele. É o visionário aí da Exum. Mas eu entrei na Exum com a ideia de criarmos a agência de comunicação, que até então a Exum sempre já nasceu digital, né? Já nasceu na plataforma digital. E aí nasceu a Original, que em 2 anos a Original, assim, né? Alcançou a Exum rapidamente, assim, né, de clientes, de faturamento, e aí a gente acabou fazendo a fusão, né, da Exum com a Original, ficando tudo Exum. Show. E aí, agora com a pandemia, nós decidimos focar no desenvolvimento de plataformas digitais, né? Então, a gente reestruturou, fizemos essa reestruturação e esse reposicionamento de marca, então a Exum desenvolve projetos, principalmente projetos de alta complexidade. O que seria isso? Projetos como aplicativos, websites mais complexos, mais densos, né? Portais, por exemplo, o aplicativo do Andreassa foi desenvolvido pela Exum, aplicativo do Recreio da Juventude, assim por diante, né? Estou só comentando algumas marcas para vocês entenderem o tamanho dos projetos, né? E a Exum também tem um viés bastante forte de inovação. A gente gosta de entrar nos projetos, principalmente que tragam inovação para a empresa. Não só, eu quero fazer um aplicativo. Tá, mas para quê? Qual é o objetivo desse aplicativo? Né? Qual é o propósito? Eu quero fazer um site diferenciado com... né, uma navegação toda fluida, com design, tá, mas por quê e para quê, né? Tem que ter um sentido. Então, a Exum acaba se envolvendo muito na estratégia de negócios, né? De participando muito na estratégia de negócio, pensando assim no que pode trazer resultado. Então, são projetos que têm que trazer resultado e impacto para as empresas, para fazer sentido. Né? Então, a gente decidiu focar nisso, abrindo mão de comunicação. A gente fez a parceria fizemos uma aliança com a Macau, onde a gente transferiu para eles os nossos clientes de comunicação, os que nós tínhamos, ficando exclusivamente atendendo os clientes de plataformas digitais. E é isso que a Exum hoje atua. A gente teve uma fase bem intensa da Exum, foi 2017 para 2018, até 2020, assim, que a gente se dedicou bastante às startups, né, o desenvolvimento de startups. Acho que foram 8, 9, já nem me lembro mais, startups que a gente atuou. Né, que a gente tiveram startups que foram criadas lá dentro, outras que vieram e a gente entrou como sócios de alguma forma, e algumas a gente já vendeu, né, outras não deram certo, já foram encerradas, outras continuam no mercado. Então temos várias situações nesse sentido, assim. E muito também se deve à questão não só de tecnologia, mas eu acho que de essa visão de inovação e de criatividade que a Exum tem, né? Então foi um aprendizado bem bacana, assim, esses projetos com startups também para nós hoje, né, no momento, né? Então tem a Exum. Eu atuo também como diretora de negócios, passei a atuar agora recentemente, lá no Recreio da Juventude. Então, eu estou ainda no momento, assim, enquanto ele, né, apesar de ser cliente, eu hoje atuo também, né, como diretora lá. Então, está sendo um momento bem bacana de aprendizado. Eu acho que o Recreio da Juventude é um potencial de marca gigantesco para a nossa cidade.
E então trabalhar nesse reposicionamento, nesse momento do Recreio da Juventude, para mim está sendo assim uma grande oportunidade. Tem muito valor, né? Muito valor, muito valor. E atuo, né, voluntariamente na SIC como diretora de comunicação e marketing, coordeno essa pasta, né, lá, e entrei na SIC esse ano justamente pelo convite do Celestino Louro, que é o presidente da SIC, né? E eu entro muito mais nas oportunidades pelas pessoas com quem eu vou me relacionar, né? Então, e porque eu acredito nos valores dessas pessoas. Então, entrar na SIC é uma honra estar na SIC, mas muito se deve assim à pessoa do presidente, a quem eu tenho assim muita confiança, né, na execução do trabalho. Então, a minha dedicação ali se deve bastante a isso também. Eu vejo que assim, e tá super certo isso. Tu escolheu entrar lá, por mais que tenha vindo através de um convite, mas tu escolheu entrar lá por conta das pessoas que estão lá dentro. Porque tu viu que aquilo lá, tu não vai estar só agregando para os outros, vai agregar para ti também. Perfeito. E isso eu acho que é muito importante. Isso. E pessoas que a gente confia, né? Porque quando tu te envolve numa instituição, numa entidade, numa empresa, o que quer que seja, né? Tu tem que trabalhar com pessoas que tu vai ter um respaldo, né? Que tu vai ter uma troca, que tu vai fazer construção, né? E isso para mim é o que me motiva, assim. Então, estar com pessoas que vão agregar para mim e que vão contribuir para o meu conhecimento, para minha formação, para o meu aprendizado, porque apesar da minha idade, eu entendo que a gente está sempre aprendendo, né? O dia todo, o tempo todo, né? E é isso que a gente tem que buscar. Então, assim, né? Dando um overview um pouquinho de tudo que eu faço hoje, né? E eu vi, assim, olhando o que tu faz, tu foca bastante em inovação e tecnologia, né? Por quê? Por que tu escolheu essa área de inovação? Tá. Eu vou, talvez até um pouquinho mais além, assim, eu acho que antes da inovação, o que mais me motiva é a comunicação. Comunicação. Tá. Então, eu procuro olhar na comunicação, onde eu posso inovar na comunicação. Né? Porque tudo é comunicação. Né? O que a gente está fazendo aqui comunicação. É comunicação. Né? O dia a dia, né? Uma negociação é comunicação, um relacionamento é comunicação. Então, assim, é como eu posso trazer inovação na comunicação. E aí, aliado à tecnologia, que é a base da Exum, né? Que é onde, claro, a gente tem a expertise e aonde a gente tem, vamos dizer, um negócio, o business, né? Então, a gente tem que fazer esse casamento dentro dos clientes. Então, quando eu olho para a inovação, eu sempre olho assim, tá, precisamos inovar, mas antes vamos entender como é que isso está se comunicando, como é que isso está interagindo, como é que isso está interligando. E aí a gente traz a inovação em cima disso, né? Legal. Então, eu parto da premissa que antes de inovar, a gente tem que olhar, mapear e entender qual que é a comunicação, o formato de comunicação que a gente está utilizando. Entendi. E aí aplicar a inovação e aí aplicar a tecnologia em cima. Então, tua paixão veio na comunicação. Comunicação. Tanto que é isso que tu faz na SIC, né? Comunicação e marketing. Isso aí. Esse é, para mim... E outro ponto que eu acho importante também na condução de tudo isso, né? A gente não faz nada disso sozinhos, né? Eu não faço nada sozinha. Eu não sou o que eu sou sozinha. Eu sou o que eu sou pelas pessoas, né? O mundo é plural, né? Então, assim, eu interajo muito com pessoas. E eu acho que todas são importantes né, nos seus processos, nas suas atividades, né? Então, por mais que seja inovador, por mais... tem a comunicação, mas só existe a comunicação se existirem as pessoas, né? Então, perfeito. Não, de fato, a gente só vai se comunicar se a gente conseguir se comunicar. De fato. Não adianta a gente estar gravando um podcast aqui se ninguém vai ouvir, né? Se ninguém vai ouvir. Exatamente. Exatamente. Puxando um pouquinho naquela parte que tu falou de startups, né, Exum, naquela época. Como é que foi essa experiência de mexer com startups? Era a questão de tecnologia que vocês priorizavam? Tipo, eram startups de tecnologia? Sim, todas envolviam tecnologia, tá? Todas envolviam tecnologia. Em diversos segmentos, né? A gente não tinha, assim, o portfólio, a gente só é nichado no, sei lá, em processos, não, em gestão de pessoas, não. A gente tinha startups de seguro, startups de gestão de pessoas,
startup da área jurídica, startups de mobilidade, então era bem diversificado. Foi um aprendizado, tá? A gente fez bastante investimentos nesse sentido, não só investimento financeiro, mas de tempo, de conhecimento dedicado em cima desses projetos. Então, deu para conhecer bastante pessoas, né? Deu para entender como funciona o mundo das startups. Mas eu carrego um sentimento assim que o mundo e o mercado não estão preparados ainda para as startups, né? Para todas as startups. Então, assim, a dor das startups de crescimento é muito grande, é muito forte a dor, porque tu tem que estar num mercado, ou tu tem que se relacionar muito e acessar rapidamente pessoas com alta capacidade de investimento para te projetar e para investir na tua startup, ou tu tem que suar muito. Então, o desafio é muito grande, assim, não é fácil. A gente entende, vou aqui montar, vou estruturar, vou pegar um desenvolvedor, um designer, uma pessoa, e logo a gente vai estar faturando. Não existe, isso não existe. Logo a gente já está faturando. Não existe, mas não. E tem muitas pessoas que nos procuram, não, porque eu estou com uma ideia sensacional, eu quero fazer um aplicativo, daqui a um ano a gente vai estar faturando milhões. Esquece, não existe isso. Não funciona assim, né? Não funciona, né? Porque tem que ter toda a construção de negócio, de projeto de marca, né? Eu estou solucionando um problema, não estou, o mercado tem essa necessidade, não tem. São vários fatores envolvidos, não é só minha ideia é fabulosa, tá? Na prática ela funciona, né? E como é que tu coloca ela em prática? Então, a gente passou por essa fase assim, vamos dizer assim, até por não saber, de inexperiência, assim, de ilusão, de achar que seria algo fácil. E não é bastante complexo. Tu tem que gerir também pessoas no meio do caminho, né? E cada startup, eu acho assim, é fundamental que cada startup, para ter sucesso, tem que ter a pessoa à frente dela, tem que ter aquele que acorda pensando nela e vai dormir pensando nela. Então, eu só gostar e investir e achar que a ideia é legal não vai longe. Tem que ter a pessoa que acorda pensando quais são as atividades da startup hoje, o que ela vai fazer, onde ela vai chegar. Então, tem que ter uma dedicação intensa, é muita transpiração, muita transpiração. Isso é muito louco, que essa tua visão é bem diferente, assim, porque quando tu pensa assim, aquele cara é dono de startup, nossa, então ele é um gênio, ele vai estourar. Mas nem sempre é assim, então, na tua visão. Pela tua experiência, inclusive, né? Não é, porque assim, tu tem que construir tudo. Uma startup é uma empresa nascendo, né? Uma empresa por si só já é um desafio. Empreender no Brasil já é um desafio, né? A gente hoje agora que está começando a surgir alguns benefícios para as startups, né? Mas tem startups que quando começaram a surgir não tinham nada, elas entravam já pagando imposto, né? Já pagando suas contribuições e sem saber se vai dar certo ou não. E aí a gente exige a inovação, né? Exige, né? O mercado exigindo, temos que inovar, temos que criar uma nova matriz produtiva, nós temos... mas o que a gente tem que nos beneficia nesse sentido, né? Então, não é fácil, assim. Tu nasce já com o peso de uma tributação do Brasil, não tem, é barato. Já nasce com isso, com o peso de ter que gerir pessoas, o peso de ter que investir em marketing e comunicação, que também não é barato, também exige. Então, é muito esforço, né? Muito esforço. E é anos de trabalho, assim, para chegar, né? A gente vê as startups unicórnios, a gente não sabe a história delas, né? Lá começou há 10 anos atrás, 12 anos atrás, 8 anos atrás, mas às vezes com muito esforço, né? Se vocês pegarem os principais cases que deram certo, vocês vão ver que o dono da startup, ele não tirava salário, né? Ele não tinha como tirar, não tinha como ter uma renda, ele ficava aí 2, 3, 4 anos sem ter condições de ter, né, de se manter para poder sustentar o seu próprio negócio. Então, é bacana, eu acho que nós temos que incentivar o desenvolvimento de startups, da inovação, de novos modelos de negócio. Eu acredito muito em novos modelos de negócio. A gente parar de olhar só para produto, eu vou produzir xícara, vou produzir garrafa. Não, ou, né, pensar em novos modelos, né, diferente do que tem no mercado. Eu acredito muito nisso, mas tem que suar muito.
Tem que ser, mano. E voltando ali no exemplo, na verdade não foi um exemplo, na prática que tu comentou ali, que uma startup ela tem que inovar, tem que ser diferente para atrair investidores, porque senão o caminho dela vai ser muito mais difícil, né? Aquela pessoa que vai estar ali na frente, ela vai ter que suar muito mais, como tu disse. E a gente pega o exemplo, por exemplo, as fintechs hoje, as maiores fintechs do Brasil hoje. Banco Inter, Nubank, enfim, esses bancos independentes que não foram comprados por outros bancos, dão prejuízo até hoje. Dão prejuízo. Por mais a quantidade de dinheiro que eles negociam, a quantidade de investimentos que eles têm continua dando prejuízo. Nubank agora que começou um movimento de retorno para eles, né? Mas e aí entra um caso interessante, que é a questão de valor do negócio em si, o valor de marca, né? Que também o valor da marca. Que conta, né, pro investimento, né? Então o Nubank hoje tem um valor de marca muito maior do que o quantidade Itaú, de clientes, né? Pela forma como eles se posicionam, pelo discurso, né, que eles se colocam no mercado, pelo propósito. Então, a inovação também passa pelo posicionamento da marca, né? Não passa só nos serviços que eles entregam, no diferencial. Então, acho que eles trabalharam isso muito bem nessa construção do Nubank. Então, trabalhar a marca é muito importante para gerar valor para o negócio. E se fosse perguntar assim para ti, no que tu mais vê valor na hora de analisar uma startup, de investir numa startup, seria isso? Eu acho que é um conjunto, são vários fatores, assim, né? Não é exclusivamente a marca. Eu acho que sim, a marca é importante, mas é aquilo que eu comentei antes. Eu acho que quem está à frente do negócio. Quem está à frente. Quem toca o negócio, é o perfil. Porque às vezes assim tem a pessoa que está ali só pelo hype, né? Eu sou o CEO da startup. Tá. CEO de startup, olha que título maravilhoso. Sim, né? As pessoas pensam, legal, mas bonito, parabéns, show. Mas tu acorda trabalhando nela, tu vai dormir pensando nela, tu trabalha sábado e domingo, né? Porque é um esforço, né? Não tem como achar que só uma ideia bacana vai te levar ao sucesso. Então, o investidor olha muito para quem está à frente do negócio, não tenho dúvida. Então, o que tu diria que diferenciou aquelas startups que vocês tiveram contato? Tá? Aquelas que seguiram no mercado, aquelas que foram vendidas, aquelas que não deram certo? As que seguiram no mercado são as que têm as pessoas à frente dormindo e acordando e trabalhando. Vivendo dentro daquela empresa, daquela startup. Né? As que não tinham, sabe, ou... né, acabou fechando, até foram startups que foram vendidas, mas que a gente sabe que ainda não tem essa pessoa à frente, ainda estão apanhando um pouquinho no dia a dia. Mas as que têm as pessoas à frente, essas seguem. As que acreditam, assim, né? Porque pode ficar só o cara, ele vai continuar tocando porque é a paixão dele. Porque ele acredita, né? Porque ele faz acontecer mesmo, né? E tem um esforço e uma dedicação, claro, a inteligência eu penso, né? Também não é acordar, não é aquele trabalho burro que tu acorda, trabalhar. Não, tem um penso estratégico em cima, né? Tem discussões, tem análise de mercado, tem análise de marca, análise de produto. E isso tem que ser diário, né? Isso não tem que ser todo dia, é recorrente. Né? Tem que ser aquele trabalho inteligente. Né? Até melhor, trabalho eficiente. Que te leve a algum lugar, né? O que eu fiz hoje, né? Rendeu, não rendeu, né? Então, porque investir hoje, tu tornar uma startup conhecida nacionalmente, exige muito investimento, né? Financeiro de marketing. O digital, né, também está alto hoje, né? Com a pandemia acabou aumentando muito, então as startups não têm essa grana para investir, né? Para chegar e dizer, eu vou investir 50, 100 mil reais por mês para dar visibilidade nacional. Não. Então, elas têm que buscar outras estratégias, outras alternativas para se tornarem conhecidas, para ganhar espaço no mercado. Às vezes, esses 50, 100 mil é a soma de todo o patrimônio ali daquela empresa, né? Isso. E aí, assim, aí entra naquilo de novo que eu falei. E aí, na prioridade de retorno, a gente tem que pagar, tem folha, tem impostos, né? Então, essas são as prioridades, né? E aí, até tu faturar e trazer resultado, aí tu depende de investimento, né? E aí depende de um investidor acreditar na tua ideia, do investidor, ou às vezes até um investidor, o smart money, né, que a gente chama, que é um investidor que tem uma participação junto com inteligência, né? Ele tem um conhecimento de mercado, uma expertise muito forte, que além do dinheiro que ele vai aportar, ele também vai contribuir para a estratégia do negócio, né? Com conhecimento.
Então, esse também é uma das maneiras, assim, mais fácil, não digo, não é fácil a palavra, mas talvez assim que possa ajudar mais rapidamente a startup, né, do que buscar um investimento por si só de dinheiro, né? Às vezes o conhecimento ele vai te gerar muito mais resultado do que o aporte financeiro. O próprio exemplo disso é tu pegar o programa do Shark Tank, por exemplo. Shark Tank, por exemplo. Quantas empresas de lá realmente dão certo? Mesmo com investimento. Mesmo com o investimento, o Smart Money que tu falou, né? É muito difícil. É muito difícil. Voltando naquilo que tu falou do Nubank, que eles têm uma marca, um posicionamento muito forte no mercado, né? O que faz eles terem uma marca boa? Tipo, o que faz ter uma marca relevante, uma empresa? Então, eles têm uma estratégia muito boa de marca que transcende, né, a questão assim de... Como é que eu posso dizer? De se posicionar. Eles têm toda a estratégia assim, interna, com o endomarketing, com o público interno. Eles têm propósito. Eles têm uma cultura muito forte. Eu acho que isso é um grande diferencial do Nubank, é a cultura. Porque a cultura é que constrói a marca. Né? A cultura interna é que vai construir e sustentar a marca. Porque não adianta eu dizer que eu sou inovadora se eu não faço um movimento interno na minha empresa para que a minha equipe seja inovadora. Então, eu acho que isso eles fazem muito bem. Essa sustentação de marca vem muito da cultura do Nubank, que eles estimulam as soluções, os problemas. Né? A gente tem vários cases que viraram sucesso deles, né? O cachorro comeu meu cartão, o que o Nubank faz? Manda lá o brinquedinho para o cachorro do cliente. Então, assim, são soluções que vão ganhando confiança no mercado, vão ganhando simpatia e eles vão ganhando o quê? Fãs, né? Mais do que clientes, eles acabam adquirindo fãs da marca que vão propagando eles, né, de alguma forma. Claro que depois entraram os aportes e isso conseguiram ajudar eles a se tornar, né, um banco referência, aí, né, um banco digital referência no Brasil. Mas eu acho que a cultura, o planejamento de marca, o propósito de marca, as ações que eles fazem de comunicação. Então, essa ação de estimular o funcionário a ser amigo do cliente, né? A não tratar aquilo de forma formal. Sim, nós vamos providenciar um novo cartão de crédito para você e deu, né? Não. É pensar na cartinha, tem um relacionamento, né? É pensar numa cartinha escrita à mão, né? É mandar isso para o cliente. Muito valor nisso. Mas isso é cultura de marca. Então, assim, uma marca inovadora passa, sem dúvida, por uma cultura de marca, uma cultura interna muito forte, assim, sabe? De valores, todo mundo sabe quais são os atributos emocionais da marca, o que a marca precisa entregar para o mercado. Mais do que os funcionais, claro que eles são importantes, mas os atributos emocionais, nesse contexto, têm muito valor. E querendo ou não, hoje... E para sempre, provavelmente, o melhor marketing que existe é a indicação, é a recomendação. Boca a boca. Boca a boca. Você tem uma pessoa que gosta do Nubank, por exemplo, e recomenda para outra... É a prova social, né? Prova social. Então, e é o que a gente faz, né? A gente pede informação. eu quero... Onde é que eu compro tal coisa? Onde é que eu corto o meu cabelo? Onde é que eu faço... Né? Então, a gente pede para os amigos, porque né? É a indicação e essa prova social tem muito valor. A gente acaba confiando nas experiências dos próximos, né? Nas experiências. Então, acho que sempre é isso dentro da marca e aí... Pode ser uma marca pequena, não importa, né? Ela trazer isso à tona é bastante forte para o posicionamento da marca, né? Ajuda muito ela, né? Usar um depoimento de um cliente, seja numa rede social, seja no site, enfim, né? Que ela possa usar a informação que o cliente dela está vendendo dela mesma, né? Tu comentou de cultura e de Macau ao mesmo tempo. Eu lembrei do exemplo do Maurício Fischer veio aí, né? Sim. E ele falou um pouquinho da cultura da Macau e realmente mostra isso, que a cultura é muito forte pro negócio, porque todo mundo ali, ele falou, né, que o pessoal falava, a gente vai no ninho, nós somos as araras. Tipo assim, uma cultura muito forte faz esse espírito. Isso aí. Muito, muito presente. Isso é muito bom. E isso fica, assim, escancarado na marca, né? Porque quando a gente estava comentando assim contigo, quando a gente estava procurando um pessoal e a gente acabou se deparando com a Macau. Eu entrei ali no LinkedIn da Macau, enfim, no perfil do Maurício, enfim, fui explorando ali. Stalkeou o cara. De novo, né? Como sempre. E, assim, é muito presente, tá escancarado, assim, mostra muito a cultura daquela empresa. Isso aí. Eles trabalham super bem mesmo. E tu vê que, assim, na hora de olhar uma startup, na hora de olhar um negócio começando,
essa cultura pesa mais do que, por exemplo, o retorno financeiro? Na hora de tu analisar isso tem mais importância para ti? Olhando nesse sentido. Eu acho que é importante, relevante, mas são fatores, né? Então, acho que tem que ter ali um percentual de participação nisso. Porque não adianta também ter uma cultura bacana, legal, mas não tem um retorno financeiro, né? Então, o retorno financeiro, sim, é importante, é fundamental, né? É o que vai manter qualquer negócio de pé, né? Então, tem que olhar muito pro impacto de resultado mesmo. E assim, já ocorreu contigo em algum momento, por exemplo, de tu se deparar com alguma startup, com alguma coisa, e tu acabar tendo um ligamento emocional? Com a startup? Se apegar a startup. Isso, assim. se apegar a algum projeto, alguma coisa assim, se apegar emocionalmente até. Então, eu acho que não, assim, apesar, vamos lá, eu estou fazendo uma retrospectiva. Tem a primeira startup que a gente investiu e que ela existe, se mantém firme e forte, foi a startup Linkley. Tem um vínculo emocional do Linkley, por quê? O Linkley foi uma startup fundada pela minha filha. Mas é um vínculo mais de orgulho, né? Ela fundou a startup, hoje ela toca sozinha startup, a Exum já fez a sua contribuição inicial, né? Lá quase 4 anos atrás, quando a gente ajudou ela, né? A fundar, ela teve a concepção da ideia foi toda dela. Hoje a gente já está afastado, né? A gente já não atua mais diretamente, né? Ela tem outros investidores que aportam investimentos, enfim, com quem ela lida aí no dia a dia. Então, mas eu acho mais essa questão de orgulho. Então, acho que tem esse viés emocional por ser a primeira, por ter sido, né, a Carol, né, a Caroline, minha filha, e por ela estar, né, ainda bem firme, bem forte aí no mercado, aí ganhando cada vez mais visibilidade. E tu acha que, assim, por que eu perguntei isso, né? Tu acha que esse ligamento emocional pode ser um defeito, talvez? Ou talvez pode mais atrapalhar do que ajudar, pode mais ajudar do que atrapalhar? Obviamente, olhando casos específicos, né? Sim. Eu acho que a emoção, ela é boa, mas ela não pode confundir, né? Não te deixar confundir. Porque às vezes tu tem esse vínculo emocional da empolgação que essa ideia é legal, mas aí a razão tem que entrar para existir o equilíbrio, né? Porque é bacana, mas aí volto de novo. Eu sou de resultados, né? Por ser de execução, eu sou uma pessoa que gosta de executar. Eu gosto de executar para quê? Para ter resultado. Então, o resultado para mim conta muito. Então, não vende, não dá retorno financeiro ou não tem possibilidade, não faz sentido, não faz sentido. Por mais que exista, né, esse vínculo emocional da ideia. Claro que a gente, que pena, fica chateado, né? Mas era tão legal. Mas não adianta, a gente, né, tem que ser frio em alguns momentos e entender até onde vale o esforço, né? E tu não acha que hoje a gente tem um mercado já muito assim, muito expandido com startups? Ou tu acha que tem muito a crescer ainda? Então, tem muita oportunidade. A gente chegou num momento agora, né, vocês devem acompanhar as notícias, né, onde tem várias startups já demitindo, desligando, enxugando, fechando as portas, né? Eu conheço pessoas que estão em startups mundiais e que já não estão nem recebendo salário, né? Então, eu acho que agora chegou no momento de avaliar realmente, né? O que vai ficar e o que vai sair. Eu acho que eu acho que tudo na vida passa por isso, né? Eu acho que é aquilo de gerar acomodações, né? Então tem aquele turbilhão, startup, investir, criar ideias. E aí aquilo depois vai se acomodando e vai limpando, vai tirando aquilo que não serve e vai ficando aquilo que é importante e que é relevante. E eu acho que isso vale não só no mundo das startups, eu acho que no mundo como um todo. No mundo como um todo, né? Eu dou o exemplo, por exemplo, hoje a gente tem uma fama muito grande, a gente vê investimentos para tudo que é lado, por exemplo, em TikTok, esse estilo de vídeo assim.
Só que será que isso vai durar ao longo do tempo? Será que vai ter a prova do tempo? Né? Será que daqui 1, 2 anos a gente vai ter isso ainda? Eu acho que vai cair nisso, sabe? Tudo vai, né? O boom, né? Aquelas bolhas que vão nascendo e depois vão se qualificar. Isso aqui está qualificado, fica. O que não dá, o mercado engole de novo, vai embora. Eu vi até uma comparação, a gente até conversou sobre isso, de startups, né? Que do 0 aos 5 anos de startup, ela é um bebê. Que o dono precisa ficar ali o tempo inteiro, tem que estar ali ajudando o tempo todo. Dos 5 às 10, ele tem que estar ali, mas não 100%, né? Ele já tem que estar um pouquinho mais independente. E a partir dos 10 aos 15, ele também tem que ficar um pouquinho mais de fora. E a partir dos 20, assim, não precisa mais dele. Já está tocando, né? Esse é o indicativo. A empresa já é independente. Já é independente. Isso. Que daí é um adulto formado. É um adulto formado, já criou processos, né? Já criou padrões, já tem cultura, é manutenção, né? Claro que sempre olhando, né, para a questão de mercado, né? Sim. Acho que não dá para isso não vale não só para startups, mas para empresas, né? A gente nunca pode achar que a gente vai estar sempre no pico, né? Então a gente vai estar sempre aqui no topo. Não. No momento não vai estar. Não vamos estar, e o momento, né, é cíclico, né? Vai mudando. Então, quando a gente está nesse momento, a gente tem que pensar, tá, qual é a próxima mudança, qual é o próximo passo que eu tenho que dar, ou para me manter, ou para, né, subir um pouquinho mais. Talvez a gente vá cair, mas o importante é buscar depois subir de novo. E assim como a vida pessoal da gente é assim também, assim né? também. A gente entender que existem ciclos, né? Não existe sempre todo mundo no alto, nem todo mundo embaixo também não é ruim, né? Então, vai pro meio, tá no meio, agora vou para cima. Mas a gente cuidar só para não descer muito. Só para não descer muito. Desce o mínimo possível. E é legal que tu comentou isso, questão de mercado, questão, enfim, de ciclos. Eu trabalho com investimentos, né? Tá. Então tem esses dois lados. Tu sabe o que é o sobe e desce, né? Tu sabe o que é o sobe e desce. Todo dia. Não esse tipo de investimento. Não me vem com day trade. Day trade não, né? Mas assim, uma pergunta para mim encaixar em outra pergunta, tá? Essa pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: quanto tempo toma um investimento numa startup? Por exemplo, levando em conta todas aquelas que fecharam as portas, levando todas aquelas que tiveram muito sucesso e até hoje tem investimento, e levando aquelas que vocês venderam. Quanto tempo num médio assim tu colocaria, numa média? De anos. Assim, vida útil da empresa, isso. Assim, quanto tempo vocês fizeram parte daquela startup? Enquanto Exum? Isso. Tá. Enquanto Exum. Vamos dizer que é bem a fase inicial. Bem a fase de estruturar, assim, né? Eu acho que a Exum, por ter esse conhecimento, né? Vamos dizer assim, por a gente atuar em diversos segmentos, a gente entende de diversos segmentos ao mesmo tempo. Então, a gente consegue ajudar bastante na construção, na concepção da ideação da startup. Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais, assim, porque... eu tenho uma ideia aqui, mas como é que eu estruturo essa ideia para que ela saia do papel? Então, a Exum entrou muito na fase inicial de ideação, onde está nascendo o MVP, que a gente chama, né? Sim. Então, acho que nessa fase de MVP é onde a gente teve a maior participação. Claro que esse MVP depende do segmento do negócio. Tem negócios que um MVP, às vezes, são 1 ano, às vezes 2, às vezes 3, né? Então, tudo vai depender do segmento de atuação da startup. Mas a nossa participação se deve muito à fase embrionária, assim, da startup, onde a gente ajuda a estruturar, a idealizar, a compor, porque como envolve tecnologia, como é que eu estruturo essa ideia em tecnologia, né? E aí depois que ela começa a rodar, é a fase que daí a gente sai, que não é a fase que a gente se envolve mais. É o tirar do papel, literalmente tirar do papel. É isso aí. Então, sim, se fosse colocar, vocês ficam atuando ali numa empresa até 3 anos, mais ou menos. Até um pouco menos, um pouco menos, 2. Até um pouco isso, vamos dizer assim, uns 2 anos no máximo, assim. E por que eu te pergunto isso? Porque hoje a gente vive no Brasil com as taxas de juros lá em cima. Às vezes a gente fica pensando, será que vale a pena investir numa startup? Eu posso investir hoje no governo ganhando 13,75 ao ano, né? Sem risco de crédito. Sim. Governo, né? E olhando dessa maneira, como é que vocês avaliam isso? Por exemplo, temos uma oportunidade de startup aqui. Bacana. Vamos investir, tecnologia, enfim, que seja qual o setor. Só que do outro lado,
Também tem a questão de investimentos. Pô, eu vou colocar, vamos supor, 500 mil reais nessa startup. Mas eu posso colocar 500 mil reais num título, por exemplo, e ganhar 15% ao ano. Sim, entendi a tua pergunta, mas o que acontece? Como na Exum a gente não aporta em dinheiro diretamente, né? A gente utiliza muito a estrutura da Exum. Então a gente utiliza, além do conhecimento, né, a nossa estrutura de profissionais, porque quando a gente fala em startups de tecnologia, que envolvem tecnologia, tu vai precisar de um gerente de projetos, tu precisa de um web design, um web designer, tu precisa de um UX, de um UI, de um desenvolvedor, de um back-end, front-end, de um full stack. E pensa, uma startup não consegue nascer com tudo isso. Tudo isso, né? E aí, assim, a gente tem essa estrutura. Então, a gente usa como investimento a nossa estrutura. Né? A nossa estrutura humana e física. Agora, nem tanto física, porque a gente acabou até reduzindo o nosso espaço. A gente tinha um espaço gigantesco onde as startups atuavam dentro do nosso espaço. E depois, com a pandemia, tudo muito digital, a gente acabou enxugando. Então, hoje a estrutura física nem é o que pesa mais. É mais mesmo essa questão de utilizarmos a estrutura humana e o nosso conhecimento e habilidade, né, para isso. Claro que a gente desembolsa para pagar o funcionário, né? Sim, desembolsamos para pagar o funcionário, mas né, ele já está ali conosco, né? Isso já vai acontecer no dia a dia, então a gente só direciona. Mas a gente reduziu bastante assim, esses investimentos, porque justamente um dos motivos, quando a gente fala de tecnologia também, hoje mundialmente está faltando mão de obra no mercado. Muito. Né, a nível mundial, então a gente sofreu e só está sofrendo com esse problema, com a escassez de profissionais de tecnologia. Então agora isso não nos permite mais termos uma quantidade imensa de profissionais que nem nós tínhamos. Por quê? Porque o pouco que a gente tem agora a gente tem que segurar, porque o mercado está desejando esses profissionais. E a Exum sempre foi um celeiro de profissionais, principalmente de tecnologia. E então a gente é bastante visado e claro que a gente tem que fazer um trabalho todo de retenção. Então a gente acabou agora retraindo por causa disso, né? Pela falta de mão de obra, porque assim a mão de obra qualificada para nós é bem importante, né? Para a gente poder entregar um trabalho superior. E aí a prioridade agora é atender os clientes Exum. Então a gente retraiu bastante os investimentos em startup. A gente tem só mais 2 situações que a gente permanece, mas muito vinculado a essa questão de falta de mão de obra mesmo. Eu achei bem bacana essa maneira, não sabia, mas investir com inteligência, né? Vocês investem na Exum com inteligência, não com dinheiro. Isso aí. É basicamente uma incubadora, né? Isso. Isso aí. E acaba agregando muito mais valor do que somente um capital. Isso. Porque aí pensa, uma startup, né, que precisa nascer. Como é que ela vai nascer com todo esse quadro de profissionais quando envolve tecnologia? Ela não tem como, né? É inviável. Então a gente já tem isso lá. Então isso acaba, por isso que a gente participa muito da fase inicial, embrionária, né, da ideação da startup, né, porque aí a gente sabe os caminhos, aqui a gente vai precisar de um web designer, aqui a gente vai ter que ter um gerente de projetos, aqui essa plataforma vai ter esses recursos, essas funcionalidades, vão precisar esses profissionais, que muitas vezes a pessoa tem a ideia, mas não sabe por onde começar. Não sabe por onde começar. É um passo muito importante, é uma ajuda muito importante, né? E assim, Angela, para encerrar, assim, última pergunta que eu vou fazer, depois tu faz outra pergunta se quiser. Não, depois eu vou embora. Para as pessoas que estão assistindo, vou focar no seguinte, para as mulheres que estão assistindo, que querem ser empreendedoras, que dica tu dá para elas? Não tenham medo. Não tenham medo. Eu acho que o medo é o que barra 100% do crescimento de qualquer profissional, né? Seja homem ou mulher, né? Mas as mulheres elas têm esse receio, né? Uma que a sociedade já impôs para nós alguns tabus ali que a gente precisa romper. E mulher não pode se posicionar, mulher não pode ser líder, mulher não pode ganhar bem, mulher não...
mulher pode tudo, gente, né? Não existe isso, né? Então, é romper os medos, né? Não tenho medo. Não tenho medo de começar uma ideia pequena e ir aprimorando. Não tenho medo de falar o que pensam. Né? Não tenho medo de executar suas ideias, de sonharem, de buscarem. Então, assim, tirem o medo do dia a dia. Eu acho que o que bloqueia qualquer pessoa, qualquer ser humano é o medo. É o medo. Então, eu acho que essa é a dica, assim, né, do dia a dia, assim, é ter coragem, né? E não que não vá dar medo, né? Vamos lá. Dá medinho, às vezes dá medinho, tu vai tomar essa decisão, dá aquele friozinho, mas vai com inteligência, né? A gente usar a inteligência, mas enfrentar, né? E aí a coragem é enfrentar os medos. Perfeito. E aí tudo é possível. O medo é um alerta que te ajuda a ficar mais atento. Né? Tu vai só se atentar a algumas coisas, mas entender que tu tem capacidade de realizar. Né? Não te achar incapaz de realizar. Eu tenho receio do julgamento, eu tenho medo que as pessoas vão... Esquece. Porque se a gente pensar dessa maneira, nunca vamos sair do lugar, né? Nunca. Em nenhum momento a gente vai sair do lugar, porque sempre vai ter... Nem que pode ser que não exista esse tipo de pensamento sobre ti, mas pode ser que tu crie na tua cabeça que tem alguém pensando... E assim, nós somos de uma geração, falo eu, não o caso de vocês, né? A minha geração, que tu não podia errar. Né? Mas o erro é aprendizado. É o erro que vai permitir tu entender como a vida funciona, né? Como tu pode fazer diferente as coisas. Então, eu não tenho medo de errar, né? E se errar, começa de novo, não tem problema. Errei nisso, tá tudo certo. Agora vamos para outra e vida que segue. E é isso que eu incentivo muito, assim, com quem eu trabalho, as pessoas que trabalham comigo, eu incentivo bastante a que elas rompam seus medos, que elas possam ir fazer. Mas eu não sei, isso aqui eu faço. Tá, tu acha que tem que fazer? Então faz. Mas se der errado a gente vai saber, né? Mas vai fazer, porque é assim que tu ajuda as pessoas também a se desenvolverem. Né? Eu acho que esse é um grande desafio hoje de qualquer gestor, de qualquer líder, é ajudar as pessoas a se desenvolverem. E para isso é ajudá-las a romper os medos, né? Elas para poder entender que elas são capazes e que se errar tá tudo bem. O importante é ser aquele erro, claro, calculado. Tu não vai fazer um erro, esse erro vai tirar a vida de alguém, não, né? Eu acho que é isso. Eu sempre falo, errar, tu pode até errar por uma decisão pensada, né? Eu pensei, decidi, fui fazer aquilo, errei. Agora, tu não pode errar pela omissão. Eu sei que se eu deixar essa caneta aqui, o Bruno vai passar aqui, vai pisar nela, vai escorregar. Eu sei disso e não fiz, isso é omissão, um erro de omissão. Né? Então, agora é um erro que fui ali, preveni, ajustei, mudei, não tem porquê. O erro sistêmico e não sistêmico, né? É isso aí. Coisas que não dependem de ti para acontecer, dependem do mercado em si. De situações que tu não tem controle. Não tem controle e tem coisas que por falha tua aquilo aconteceu, isso, né? Isso, essa para mim sim, assim, não que tu não possa falhar, mas tu ser omisso, né? Eu acho que esse e ser omisso às vezes até consigo mesma, né? Até dizer, isso aqui, eu não vou fazer, e tu tira uma oportunidade de se apresentar, de conhecer alguém, de vender um produto. Então, acho que essa é a dica. Pô, perfeito. Bela dica, Angela. Tem alguma Belíssima pergunta? Não tenho nenhuma pergunta. Então, eu te agradeço muito por estar aqui com a gente. O papo foi muito legal. Muito conhecimento. A gente sabia. Ele já tinha botado a expectativa. E tu atendeu, Angela. Foi muito legal. A gente aprendeu muito. Eu vou até reassistir isso aqui muitas vezes. Tá? Que bom. Pra pegar, porque tem muitos insights, tem muitas coisas que tu falou que aplica muito na nossa vida. Aplica muito. Eu gostei muito. Muito obrigado. Eu fico bem feliz, assim. Eu tenho, assim, uma grande vontade sempre em ajudar, né? E eu acho que aqui é uma forma de ajudar os jovens, né? Tem só posso falar mais um pouquinho? Claro, com certeza. Tem a Isa, vocês precisam conhecer, caso não conheçam já, né? A Isabela, que até ela está trabalhando comigo lá no Recreio de Juventude, ela tem 17 anos. E eu achei muito legal da parte dela, assim, ela com 17 anos, ela está lá no CETEC, e ela disse, eu queria te entrevistar, eu queria te conhecer para entender como funciona a área de comunicação, tenho muito desejo.
de fazer comunicação. Eu disse, claro, né? Enfim, e foi um bate-papo, né? Conversamos, ela fez a entrevista e eu de cara, assim, né? Eu adorei ela, assim, super comunicativa, despachada, articulada. E eu disse, gente, que bom ver que existem jovens assim como ela, assim como vocês, né, que enxergam o mundo de uma forma bacana, inteligente e que é isso que a gente tem que estimular, né, que é como a gente falou lá no início, se permitir a se conhecer, se permitir a experimentar, fazer um podcast, se permitir, né, a dar uma entrevista. Então, assim, estou bem feliz de poder participar e poder colaborar com vocês aí, né, nesse processo de vida de vocês. Com certeza. E o que a gente mais tem orgulho e assim, que a nossa satisfação é por isso, muito do que a gente faz é por isso, é ver jovens, por exemplo, que nem a Isabela, que tem vontade de querer fazer e às vezes só falta um empurrãozinho. Isso aí. Às vezes só falta uma vontade, às vezes só falta um ensinamento, um insight, às vezes só falta um pensamento descorrelacionado. E eu acho que a gente precisa trabalhar juntos, né? A gente fala muito o preconceito, não é só o preconceito de sexo, cor, idade também, né? Eu não quero trabalhar com ele porque ele é mais jovem, porque ela é mais velha. E, gente, o aprendizado está nessa troca, nesse convívio, né? Então, eu acho que a partir do momento que as empresas entenderem isso, que a construção, a diversidade, né? A diversidade de opiniões, de ideias, de posicionamentos é o que enriquece uma empresa, é o que faz uma empresa ser inovadora, ser multi, né? Isso dá uma grandeza enorme para as marcas. Porra, é isso aí. Muito obrigado, Ângela. Tem alguma coisa que queira divulgar? Quer deixar Instagram? Qualquer coisa. Instagram da empresa, Zoom, qualquer coisa. Tem, né, o Instagram da Zoom. Um abraço para alguém, se quiser mandar. Enfim, mas eu acho que mais é agradecer aí a oportunidade e de estar aqui mesmo com vocês, assim. Foi bem bacana e me senti honrada. É isso. Que bom, Ângela, muito obrigado. Complementando o que o Bruno falou, assim, como tu trabalha, enfim, empreende na área de comunicação, acho que é muito importante para te impactar a vida das pessoas, né? Trazer a diferença. E eu te dou a garantia que daqui tu saiu impactando vidas. Que bom. Porque primeiro tu impactou a nossa vida e eu tenho certeza que daqui para frente tu vai impactar muitas outras daquele pessoal que assistiu a gente aqui. Que bom, fico feliz. Boa sorte para todos nós. Com certeza. Muito obrigado, Ângela, pela participação. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, segue o que a gente deixar na descrição de redes sociais, não sei o que vai ter. Né? O meu Instagram, teu Instagram, o Instagram dela, da Zoom. Isso aí. É isso. Muito obrigado.